Saudações, irmãos, irmãs e queridos visitantes. Vamos hoje estar em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, dos versículos 14 a 29. E vamos ter como tema quando o pregador perde a cabeça. Marcos 6, dos versículos 14 a 29. Quando o pregador perde a cabeça. Bom, fazendo uso deste trecho da palavra de Deus, que contém alguns personagens centrais como Herodes, sua esposa, a filha de sua esposa, João Batista e seus discípulos, vamos aqui aprender sobre o que acontece quando o pregador perde a cabeça. E vamos ter alguns objetivos com esta pregação, sendo o maior, apresentar as características do ministério ou serviço do pregador que já perdeu a cabeça. Apresentar as características do ministério ou serviço do pregador que já perdeu a cabeça. E de maneira mais específica, vamos ver qual é o conteúdo de sua mensagem, qual é o conteúdo da mensagem do pregador que já perdeu a cabeça. Vamos ver também a quem ele prega, ou seja, qual é o público-alvo do pregador que já perdeu a cabeça, a quem ele prega. E também vamos ver quais são as consequências de sua pregação. O que acontece quando o pregador que já perdeu a cabeça prega. Vou repetir os objetivos. O maior, apresentar as características do ministério ou serviço do pregador que já perdeu a cabeça. De maneira mais específica, vamos ver qual é o conteúdo de sua mensagem. Também veremos a quem ele prega, ou seja, quem é o seu público, e também quais são as consequências de sua pregação. Então, vamos começar a olhar para o texto. Nós vemos que no versículo 14 de Marcos capítulo 6, nós temos uma descrição de como o ministério de Jesus ia se espalhando e, consequentemente, a sua fama também ia se espalhando. E é curioso ver isto acontecer num período em que não havia redes sociais. Era tão impactante o trabalho de Jesus, o seu ministério, diante dos discípulos, que a sua fama se espalhava por toda a parte. O versículo 14 vai dizer o seguinte, de Marcos capítulo 6. Logo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é um profeta, como os profetas de antigamente. Então nós vemos que, diante da pregação de Jesus, o ministério de Jesus e de seus discípulos, a sua fama corria por todo o lado e alguns supunham que Jesus era então João Batista, tendo regressado à vida, ou era Elias, porque havia a crença de que Elias haveria de vir antes da vinda do Messias, ou então um profeta, como os de antigamente, alguém que se levantaria à semelhança de Elias, igualmente poderoso. Agora, chegou a Herodes isto, a mensagem de João Batista tivesse ressuscitado dos mortos, e isso preocupa a Herodes. O versículo 16 mostra isso. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse, João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. Então, Herodes apresenta-se aqui como um rei perturbado, um rei que está confuso, dizendo, o homem que eu matei voltou dos mortos, e por isso tem todo este poder. Agora, qual é a relação entre Herodes e João Batista? O narrador
Marcos, depois de enfatizar o estado de espírito de Herodes ao ouvir a fama de Jesus, vai esclarecer qual era a causa da tensão entre Herodes e João Batista a partir do versículo 17. É como se ele voltasse na narrativa e contasse como as coisas chegaram até este ponto. Vai dizer assim o versículo 17. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Herodes era casado com uma mulher chamada Herodias. E Herodias tinha algum tipo de desavença com João Batista, por algum motivo que vai ficar claro mais adiante, e fez questão de pressionar seu marido para dizer assim, prende esse homem. E Herodes, numa primeira fase de submissão à sua mulher, ele vai pegar João Batista e colocá-lo na prisão. Agora, vejamos o que o texto prossegue dizendo sobre esta Herodias. Ela era esposa de seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. Aqui nós vemos que esta Herodias era uma mulher imoral, uma mulher suspeita. Porque antes de se casar com este Herodes, era casada com outro homem, o irmão de Herodes, que aqui o texto na versão NVT vai chamar de Filipe. Mas isto fica mais grave ainda, porque os historiadores vão mostrar que esta mulher Herodias não era meramente a esposa de seu irmão, que foi assim, vamos dizer assim, pescada por Herodes, mas era, acima de tudo, sobrinha dos dois. Então aqui estamos a ver um relacionamento totalmente imoral. Uma sobrinha imoral. Antes, casada com um dos tios. E muda para outro tio. Então, se você estava escandalizado com o facto de ela ter trocado um irmão por outro, o agravante ainda é que esta era sobrinha dos dois. Agora, onde é que João Batista entra nisso? O que acontece quando um pregador perde a cabeça? Quando nós ouvimos alguém dizer, perdi a cabeça, é sinônimo de loucura. E nós temos que saber uma coisa. O pregador do Evangelho, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 1, é um pregador de uma mensagem que é tida como loucura por parte do mundo. Não existe um sequer pregador bíblico que não seja considerado louco. Lembremos-nos do próprio Elias, que foi chamado perturbador de Israel. E será que João Batista vai ser diferente? Diante de um cenário destes, vejamos, por que ela mandou prender? Ou instigava Herodes para prender João Batista? Versículo 18. João dizia a Herodes, é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. Ou seja, a mensagem do pregador que se entrega à loucura do Evangelho é uma mensagem louca para o mundo que condena tudo que seja contrário à lei. Agora aqui, quando o texto diz o que você está a fazer, Herodes, é contrário à lei, a pergunta que surge é, a lei de quem? A lei do próprio Herodes não parecia proibi-lo de fazer esta coisa. A lei dos persas e dos medos, não sei. Mas aqui, João, como promotor da verdade de Deus, quando ele diz que o que Herodes está a fazer é contra a lei, é porque é contra a lei de Deus. Ou seja, o conteúdo da mensagem do pregador que já perdeu a cabeça e mergulhou na, por assim dizer, loucura do Evangelho, é uma mensagem de acordo com a palavra de Deus, mas que confronta aqueles que vivem contra Deus. O que é que diz a lei? Vamos ter que visitar o livro de Levíticos, capítulo 20, para entender qual é a base de João Batista para confrontar, para ter esta mensagem tão confrontadora diante de um relacionamento assim. Vamos ler dos versículos 10 a 17, e aí vamos entender algo sobre a mensagem do pregador que perdeu a cabeça. Vamos do versículo 10 a 17. Diz assim a lei: se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. 11.
Se o homem desonrar seu pai, tendo relações sexuais com qualquer das esposas de seu pai, o homem e a mulher serão executados. Decretaram a própria morte. 12. Se um homem tiver relações sexuais com sua nora, ambos serão executados, pois cometeram uma depravação. Decretaram a própria morte. Versículo 13. Se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem como se fosse com uma mulher, os dois cometem um ato detestável e serão executados. Decretaram a própria morte. 14. Se um homem se casar com uma mulher e com a mãe dela comete uma perversão, o homem e as duas mulheres serão queimados vivos para acabar com a perversidade entre vocês. 15. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, ele deverá ser executado e o animal será morto. 16. Se uma mulher se entregar a um animal macho para ter relações sexuais com ele, tanto ela como o animal serão executados. Matem ambos. Decretaram a própria morte. 17. Se um homem se casar com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se tiverem relações sexuais, cometeram uma infâmia. Ambos serão eliminados do meio do povo, à vista de todos, uma vez que o homem desonrou sua irmã, será castigado por causa de seu pecado. O que é que nós podemos ver aqui? A mensagem do pregador que perdeu a cabeça é uma mensagem que confronta todos aqueles que não têm Jesus na cabeça. Todos aqueles que vivem vidas contrárias à palavra de Deus. E como vimos aqui, João Batista está a condenar um relacionamento e diz, não é de acordo com a lei. De quem? De Deus que você vive assim. Mas é João Batista o promotor destes ideais? Claro que não. Como também não deve ser o pregador, o promotor dos ideais ou dos padrões de que tipo de relacionamentos são ilegais ou legais, mas deve ser o próprio Deus. O que é que vemos então com Levíticos 20, dos versículos 10 a 17? Que as relações antinaturais, como relacionamentos incestuosos, daqueles da mesma família, são abominação para o Senhor. Vemos também que outro tipo de relacionamento antinatural, como gente do mesmo gênero, os homossexuais, é igualmente repudiável. Um homem não pode ficar com outro homem. Uma mulher não pode ficar com outra mulher. Porque Deus fez homem e mulher. Deu Adão a Eva, não deu Adão a Ivo. Também temos outra relação antinatural, o bestialismo, que é o deitar-se com animais. Isso é igualmente repudiável pela palavra de Deus. E o pregador que perdeu a cabeça vai condenar aqueles que não têm Jesus na cabeça e se entregam a estas coisas. Também vemos aqueles que têm relações fora do casamento, os fornicadores, aqueles que se envolvem antes do casamento em práticas sexuais. Lembrem-se de porquê que José queria deixar Maria em silêncio. Porque Maria, estando prometida a casamento, apareceu grávida. E ele diz, isto não é lícito, porque esta mulher só deveria conhecer o homem depois do matrimônio, na consumação deste matrimônio. Também, outro tipo, os que vivem maritalmente, que em Moçambique isso é chamado de lar. É igualmente condenável porque há dois pecados aqui envolvidos. E muitas vezes, muitos pregadores cometem o erro de só ver um pecado. Dizem, o problema é que vocês estão a fornicar. Isso não é verdade. São dois pecados. É a fornicação e a coabitação. Reparem no que diz o texto de Gênesis. Deixará sua mãe e seu pai, se unirá à sua mulher e ficarão uma só carne. Deixar pai e mãe, unir-se à mulher é a coabitação. Tornar-se uma só carne é a consumação. Então, o pecado não é somente o fornicar, é também o coabitar. E nesse sentido, o pregador que perdeu a cabeça vai ter que se opor ao mundo e dizer, por mais que seja popular em Moçambique, por mais que seja popular no mundo, não é popular diante de Deus. É uma violação da lei de Deus. E ele vai ter que se levantar como quem já perdeu a cabeça, está fora de si, entrega a mensagem do Evangelho e dizer, tem que cessar o pecado, apesar das consequências. E muitas vezes nós vemos no contexto moçambicano
a palavra divórcio ser associado ao abandonar o viver marital. Isso não é divórcio, é obediência. Dentro do casamento temos outro tipo de imoralidade. Qual? O adultério. Como vimos também no texto de Levíticos, capítulo 20, de 10 a 17. Aqueles que, estando casados com uma mulher, ouvem do pregador que já perdeu a cabeça, fica com essa uma até o fim. Mas se este homem decide apreciar a mulher do próximo e cair com ela, vai ouvir do pregador que já perdeu a cabeça que você está em pecado, adúltero ou adúltera. Ou seja, ao mesmo tempo que o pregador que já perdeu a cabeça é um terror para aqueles que estão em relacionamentos ilegais, ele é uma bênção para aqueles que estão em casamento legal. Porque ele vai dizer, continuem assim. Ai de vocês se separarem. Apesar de haver na Bíblia legitimidade para a separação em 3 casos. O divórcio natural por meio da morte. O divórcio por causa do adultério, da imoralidade sexual, de acordo com Jesus em Mateus 19. E também de acordo com 1 Coríntios 7, quando o incrédulo não quer mais o crente por causa da sua fé. E diz coisas como, se é para ficar comigo, deixa esse teu Jesus. Esses são os 3 motivos que a Bíblia apresenta, mas mesmo assim, o pregador que já perdeu a cabeça conhece o perdão. E não incentiva a separação. Mesmo sabendo que existe critério para isso. Mas aqueles que estão juntos ilegalmente são alvo da mensagem do pregador que já perdeu a cabeça. Ele condena os adúlteros e segue Hebreus 13:4. Honrado seja entre vocês o casamento e o leito sem mácula, porque Deus condenará aos adúlteros e imorais. E aproveito logo de dizer, se você está nesta sala e vive em uma destas situações, temos algo por resolver, não com o pregador, mas com o Deus do pregador. Ainda há esperança, ainda há como resolver. Lembrem-se de uma coisa, o pregador do evangelho não é cupido casamenteiro. Antes de querer ver você com um homem ou com uma mulher, eu quero ver você com Cristo. Seja noiva de Cristo, antes de ser noiva de alguém. Mas agora alguém pode dizer, pastor, a antiga aliança. São coisas do Antigo Testamento. 1 Coríntios 6. Versículo 9. Diz assim o versículo 9 de 1 Coríntios 6. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, ou seja, os fornicadores, os que adoram ídolos, os que cometem adultério, que se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Mas o mesmo pregador que já perdeu a cabeça tem nas mãos uma mensagem de esperança, porque o versículo 11 diz assim: alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Repare como, depois de condenar, ele não diz e ficam condenados para sempre. Há arrependimento disponível. Mas a solução, repare que ele não diz assim, os que cometem imoralidade sexual, vocês já eram assim, mas casaram. Não é o que ele diz. Mas foram purificados pelo sangue de Cristo, lavados pelo sangue de Cristo. Ou seja, a solução para os imorais, para os que vivem em relacionamentos ilegais, não é uma legalização diante do conservador, é uma legalização diante do Criador. Antes de ir ao altar, tem que passar pelo trono da graça. Se não passar um deles, não há como casar. Porque senão o pregador terá que cometer outra loucura. E essa é louca mesmo. Casar pessoas em julgo desigual.
Lembre-se, pastores não são cupidos. São homens que tiveram seus corações esculpidos pela palavra da verdade e pregam àqueles que lhes dão ouvidos. Agora, quem é o público-alvo destes pregadores que já perderam a cabeça? Repare que no texto de Marcos, capítulo 6, nós vemos como alvo desta pregação uma autoridade, o rei. Ou seja, o pregador que já perdeu a cabeça, ele está louco. Ele prega a todos, de todas as classes. Não importa ser presidente da República, Donald Trump, Nicolás Maduro, Kim Jong-un. Ele ensina que Deus já só um. Ou seja, o público do pregador que perdeu a cabeça é todo mundo que esteja longe de Deus, apesar da sua classe social. O pregador já perdeu a cabeça. Ele já não é guiado pelos padrões deste mundo. Ele está louco por Jesus. Por isso fala a verdade a todos que lhe dão ouvidos. Ai, ai, ai. Agora, quais são os resultados de ser um pregador que perdeu a cabeça? 19 de Marcos 6. Por isso, Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Veja só. João pregava, recebia um like. Não, recebia um hate. Então, Herodias, a mulher imoral, que era mais culpada que o primeiro tio e o segundo, porque ela era a única que tinha casado com 2 tios. Ao invés de se arrepender, alimentava rancor e vontade de matar ao pregador. Mas não podia fazê-lo, diz o texto. Por quê? Versículo 20. Dentre os ouvintes da mensagem do pregador que perdeu a cabeça, existem aqueles que partem logo para o ódio, mas também existem os raimundos, os indecisos, os inconstantes, os que creem e não creem. Veja o versículo 20. Por que ela não conseguia matá-lo? Pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ela era um homem justo e santo. Como assim? Não foi Herodes que mandou ele para a cadeia? Mas como é que ele ao mesmo tempo lhe protegia? Porque lhe achava um homem justo e santo. O que está a acontecer aqui? Por isso o remorso de Herodes. Porque ele era o tipo Raimundo. Escuta João Batista, mas gosta de Herodias. Um pé no mundo, outro na igreja. Esse de crente Raimundo não é minha, é um pouco popular, né? Então repare nisto. Como Herodias parte para o rancor, mas outros parecem crer. Parecem concordar. Dizem amém a todos. Então, ele prendeu João Batista por seu amor a Herodias e protegeu João Batista por seu amor a João Batista. É um coração dividido. Parte B do versículo 20. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Ou seja, a mensagem do pregador que perde a cabeça deixa pessoas desconfortáveis, perturbadas. E talvez você aqui esteja agora perturbado, desconfortável. Está a falar de mim. E mesmo assim não para de ouvir. Mas o pregador que perdeu a cabeça quer que você perca a sua. Chega de somente ouvir. Está na hora de agir. Senão você vai ficar em cima do muro como Herodes. Quando eu era jovem, sempre ficava no muro a conversar com amigos. Sempre em cima do muro. Papos furados. Em cima do muro não há nada que preste. Não há posicionamento. Então, eu sei que isto deixa desconfortável, mas atenção, eu estou a expor um texto bíblico. E é ele que expõe o seu coração. Mas mesmo assim ele gostava de ouvir. Sabe que há pessoas assim? Porrada, 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 fala mais. Porrada, 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 fala mais. Quando é que você vai agir? 21. Finalmente, aqui o texto diz, finalmente, como quem diz, Herodias está ali à espreita, à procura de uma oportunidade. Quais são as consequências
de ser um pregador que perdeu a cabeça? É ver aqueles outros que ainda têm ou acham que têm a cabeça no lugar, a desenvolver rancor ou indecisão às vezes. Apesar de haver os que creem, que eu espero que estejam aqui. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Herodias. O que vais fazer, Herodias? Vamos lá ler. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, Bosasses, para seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Grandes nobres, grandes quadros, numa festa de gala. Versículo 22. Sua filha também, chamada Herodias, ou filha de Herodias, alguns historiadores chamam ela de Salomé. Mas ok. Entrou e apresentou uma dança que agradou muito a Herodes e seus convidados. Filha de Herodias dançou. Que dança você pensa que foi? A dança da família? Uma dança sensual. Então veja Herodes como um indivíduo inconstante. Ora está na festa com grandes governantes, a ver moças a dançar. Ora está a ouvir João Batista a ficar constrangido. Herodes! Apresentou uma dança. Ei, segura-te, pregador. Que agradou muito a Herodes e seus convidados. Que tipo de dança é esta que agrada aos ímpios da filha de uma imoral? Que tudo indica que era filha do primeiro casamento ilegítimo de Herodias. Herodes já era conhecido. Ele já, depois de uns copos, começa a falar o que não devia. Veja só o que ele diz, Herodes. Peça-me qualquer coisa que deseje e eu lhe darei. Disse o rei à moça. Herodes, está a ser vencido por causa de mulher. É tua neta essa aí. Herodes imoral. 23. E prometeu sob juramento: eu lhe darei o que pedir até metade do meu reino. 24. Ela saiu e perguntou a quem? A mãe. O que devo pedir? Ela já tinha pedido para João Batista ser preso. Só que o pregador preso ainda fala. Então não bastava para esta mulher. A mãe lhe disse: peça a cabeça de João Batista. Consequências do ministério do pregador que perdeu a cabeça é perder a cabeça. Vejamos. A moça voltou depressa ao rei e disse: quero a cabeça de João Batista agora mesmo, imediatamente, num prato. Sabe? O pregador que perde a cabeça não se conforma com este mundo. Condena tudo que é contrário à palavra de Deus. Mas aqueles que vivem de forma contrária à palavra de Deus, ao invés de verem o seu pecado exposto, veem ofensas pessoais e querem resoluções pessoais. Dá-me a cabeça agora deste homem que disse que eu não posso casar com o meu segundo tio. Como é que ele ousa? 26. O rei muito se entristeceu com isso. Herodes, posiciona-te. Mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Ou seja, as duas vontades de Herodes foram confrontadas. Herodes era um homem que gostava de ser bem visto por Herodias e pelos nobres da cidade. E também gostava de João Batista e ouvi-lo pregar. E há um momento em que ele tem que escolher entre a sua reputação pública e o elogio dos homens e a verdade que lhe constrangia. E ele diz: todos aqueles governadores e príncipes ouviram-me dizer sob juramento que eu daria qualquer coisa. Se eu disser que não posso dar João Batista a cabeça dele, protegê-lo até esse ponto, vamos chamar de covarde e sócio dos profetas galileus. Então,
pelo bem da minha imagem. Isso me entristece muito. É uma pena, mas terei que fazer. Assim, enviou no mesmo instante um carrasco com ordens de cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapitou João na prisão. Se você perguntasse a João, enquanto ele vê o carrasco a vir para cortá-lo a cabeça, por que, João? Por que falaste? Por que não ficaste calado? Não sabias que era o rei aquele? Qual seria a resposta justa de João? Já que a consequência é tão grave assim, tens razão, não deveria ter falado. Não. Ele diz que a minha cabeça saia, mas que a verdade permaneça. Se queremos então pregadores da verdade que já perderam a cabeça, estejamos prontos para ver esses mesmos pregadores perderem a cabeça. Aqueles que já estão na loucura do evangelho vão ser taxados de loucos pelo mundo e vão pedir a cabeça no prato. Sempre foi assim. 28. Trouxe a cabeça num prato e a entregou à moça que levou a sua mãe. Imagina a cara de Herodias ao receber numa bandeja a cabeça do seu maior inimigo, que se tornou inimigo por falar a ela que ela era inimiga de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, acaso me tornei vosso inimigo por vos dizer a verdade? Ou o provérbio, repreende o tolo e ele se fará teu inimigo. E com isto nós vemos a insensibilidade do público-alvo da pregação. Ao invés de se livrarem do pecado, querem se livrar do pregador. Imagine o prato cheio de sangue. Eu não sei se os olhos de João Batista estavam abertos ou fechados. A gotejar, enquanto ela se dirige do palácio de Herodes até a casa de sua mãe. E sorridente diz, mamã, está aqui o que pediste. Às vezes, o mundo parece ganhar. Mas uma coisa temos como boa nova. Versículo 29. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e o colocaram numa sepultura. O corpo. Porque a cabeça tinha sido levada. Mas a boa nova é que aqueles que são pregadores que já perderam a cabeça, por mais que literalmente percam a cabeça, haverá um dia da ressurreição. E aqueles que foram arautos da verdade, aqueles que foram porta-vozes da verdade, mesmo que tenham a sua cabeça desligada, como também aconteceu com o apóstolo Paulo, que foi decapitado sob o regime de Nero. Quando for no dia da ressurreição, receberá um corpo glorioso e aquela cabeça que foi parar lá vai se unir ao corpo que estava cá. E em glória vamos ressuscitar. E naquele dia não haverá mais lágrima, nem dor e nem pecado. E aqueles que se opuseram à verdade vão ser ressuscitados para serem entregues a um lago de fogo que nunca se apaga. Como anunciou o mesmo João com suas palavras carinhosas e amorosas. O machado já está posto sobre as árvores. Está prestes a ser cortado. Aquele que não apresenta frutos vai ser deitado fora e lançado no fogo. Mas aquele que apresenta frutos vai ser ajuntado e guardado no celeiro. João Batista já tinha dito, com suas palavras características e carinhosas, raça de víboras, quem vos deu a permissão de fugir da ira que há de vir? Que pregador amoroso! Porque é amor dizer a cobras que elas são cobras, para que se livrem do veneno enquanto houver tempo. Porque virá o juiz, o rei dos reis, aquele que foi também pregador da verdade para perder a cabeça. O próprio Jesus virá para julgar. Mas a quem é que nós seguimos? Ao Jesus que não somente perdeu a cabeça, mas foi pendurado no madeiro.
visto a morrer. A mesma multidão que o elogiava ao entrar em Jerusalém gritava: crucifica-o depois. As pessoas instáveis são assim. Mas o pregador permanece constante e é o que deve ser. A pergunta então que eu faço é a seguinte: o que você quer? Um pregador que já perdeu a cabeça? Ou um pregador que fica com a cabeça no lugar, mas não vai para aquele lugar? Não vai para o lugar dos decapitados, o lugar dos desprezados, o lugar dos ignorados, o lugar dos mal percebidos. Eu quero fazer parte daquilo que Jesus diz em Mateus 5. Versículo 11. Vamos começar do versículo 10. Versículo 10 diz o seguinte: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. 12. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. O que é que queremos como congregação? Eu convido as Herodias e aos Herodes da plateia: saiam dos seus relacionamentos antibíblicos, que os homossexuais abandonem suas práticas, que os fornicadores se voltem para Jesus, que os que vivem maritalmente abandonem os dois pecados, a fornicação e a coabitação. Acertem-se com o altar, com o trono da graça, e depois pensem no altar dos homens, diante de Deus. Que aqueles que já são casados não pensem nem por um segundo em adultério. E se firmem nisso. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E se estamos em Moçambique, num país onde viver maritalmente é lar, se nós cedemos a isso, não estaremos naquele lar que Jesus disse que iria preparar. Fiquemos firmes. Eu convido você a perder a cabeça. Junte-se à loucura e venha comigo perder a cabeça. Vamos orar. Dizendo: Senhor, ajuda-nos a entregar-nos à loucura de repreender todo tipo de pecador que está em relacionamentos imorais, apontando para Jesus, que pagou a condenação que esses imorais mereciam e oferece como saída dessa vida em pecado. Estejamos prontos para as consequências. Oremos por isso.